E hoje é dia de fazermos o nosso esboço. Eu decidi, inclusive, fazer um esboço expositivo a respeito da parábola do joio e do trigo. Eu creio que você vai gostar muito. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Olá, sou o professor Wesley Martins. Você está no canal Pregação com Excelência e numa série de vídeos aonde eu vou construindo a pregação e você vai vendo aqui a minha tela, inclusive deixe seu comentário, quero saber se vale a pena fazer mais vídeos como esse. Ainda dentro da introdução aqui do nosso vídeo, quero mostrar aqui para você, todo o material que eu venho fazendo, inclusive está na playlist, você pode assistir, se você não assistiu os primeiros vídeos. Então nós estamos aqui em Mateus capítulo 13, versículo 24, como você pode ver aqui no meu bloco de notas, dia 29 de julho, amanhã dia 30, temos uma pessoa nos nossos grupos de WhatsApp que vai levar uma palavra e vai ter todo esse material, vai ter o meu e outros esboços de outros membros para poder se inspirar. Então nós temos aqui análise literária, nós temos aqui contexto histórico-cultural, análise do original e a definição da mensagem principal, que é o que nós vamos utilizar muito aqui nesse esboço. Vamos começar então trabalhando o nosso tema e o nosso texto base. Deixa eu já ir montando a nossa estrutura aqui. Tema e texto base. Texto base não precisa ser criado, já está aqui, Mateus 13, 24 ao 30. Mateus 13, 24 ao 30, parábola do joio e do trigo. E agora sim, nós vamos trabalhar o tema. Eu gosto de pegar o que muitos professores chamam de ICT, essa definição da mensagem principal que eu faço aqui. Dentro disso, eu começo a pensar aqui no tema. Então, olha só, eu escrevi aqui no último vídeo que Jesus contou uma parábola com o seguinte propósito: ensinar sobre o que aconteceria com o justo e com o ímpio no julgamento final. Então, eu posso fazer um tema usando a seguinte ferramenta, a ferramenta do quê? O que acontecerá com o justo e o ímpio no juízo final. Posso colocar assim. Como eu disse para vocês, eu vou deixar o espaço da introdução aqui para o final. Eu decidi fazer aqui uma pregação expositiva. E aí eu sempre separo, primeiramente, a exposição para depois a aplicação. Para trabalhar a exposição, o que eu preciso? Deixa eu colocar pronto aqui já a conclusão, deixar separado. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma olhada nesse estudo aqui, para eu ver como que eu vou dividir a nossa pregação. Eu vou também dar uma olhada na própria explicação que o Senhor Jesus fez aqui mesmo no capítulo 13 de Mateus. E aí eu vou então definir como que eu vou dividir a parte da explicação da parábola. Deixa eu abrir aqui o nosso aplicativo My Bible. Aplicativo My Bible aberto. Deixa eu procurar aqui a explicação do Senhor Jesus. Nós temos aqui o versículo 32. Diz-lhes outras palavras no 33, outra parábola. E aqui no 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e se ajuntarão do seu... Olha que interessante isso aqui, você que está assistindo. Quando a gente pega aqui a explicação, nós temos o versículo 36 e 37, o 38... e o 39, ele explicando cada personagem da parábola. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, para o meu esboço, melhor dizendo. Vou colocar aqui a primeira divisão que eu vou usar.
eu vou colocar assim aqui no meu esboço. Elementos da parábola. Então aqui eu vou utilizar dessa explicação do Senhor Jesus para cada um dos elementos da parábola, o joio, o trigo, o agricultor, os servos, e vou estar explicando essa parte para a igreja. Eu posso, inclusive, durante a exposição, visitar esses versículos e, no caso, na hora de pregar, ler ou apenas citá-los. Claro que o melhor sempre fazer a leitura. Então, aqui eu vou vou deixar a primeira parte como elementos da parábola. A segunda parte, depois do versículo 40, onde ele fala sobre a consumação do século e o fogo, aí ele já começa a explicar o que vai acontecer no juízo final. Deixa eu tirar esses versículos aqui, olha só, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a minha exposição seria dividida nessas duas partes. Do versículo, vou até colocar isso aqui para a gente usar, caso alguém vá pegar com esse esboço, usar do versículo 36 ao 40 e depois do 41 ao 43, falando do julgamento. Então, olha só, versículo 36, colocar aqui do ladinho, ao 40. E aqui, olha, o que acontecerá no juízo final. Versículo de número 41 ao 43. E aqui a gente tem duas divisões. Ok, então agora nós vamos, dentro de cada elemento desse, eu creio que eu já até tenho eles separados aqui. Deixa eu dar uma olhadinha em algumas coisas que eu peguei lá nos grupos também. Deixa eu ver, provavelmente não peguei essa parte, mas vamos lá. Vamos estar sempre pulando aqui para a nossa Bíblia, nosso aplicativo My Bible. Vou até deixar ela de ladinho aqui agora, que vai ficar mais fácil para nós trabalharmos. Inclusive vai ficar bonito aqui na nossa gravação. Então vou deixar ela aqui de ladinho. Então olha só, versículo 36, versículo 37, Jesus fala sobre o Filho do Homem. Então olha só, o semeador ou o agricultor simboliza Jesus. Então essa é a primeira explicação que eu vou dar. Dentro dos elementos da parábola. Depois, quando eu vou aqui para o versículo 38, ele fala sobre o campo ser o mundo. Deixa eu colocar aqui versículo 37. O campo simboliza o mundo. Você pode colocar sempre assim, simboliza o mundo. Nesse esboço, de forma específica, essas partes aqui quase que vão soar como uma cópia, porque de fato Jesus explicou a parábola, eu não preciso fugir muito disso. Eu posso vir aqui e trabalhar nesses pormenores aqui. Então, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, a boa semente, ou joio, ou trigo, melhor dizendo, são os filhos do reino. Aqui eu posso colocar um outro subtópico para deixar bem mais claro. Olha só, filho é todo aquele que entrega a vida para Jesus. Eu posso ainda dar essa explicação. E se eu quiser colocar uma ilustração, eu tenho uma historinha de uma vez eu estava evangelizando um amigo. Deixa eu só colocar aqui exemplo
Historinha. Aí, caso se eu fosse pregar, eu usaria essa ilustração, já que é uma experiência que eu tive. Historinha do meu amigo criatura, vou colocar assim. Deixa eu contar a história para vocês. Eu fui evangelizar um amigo há muitos anos atrás. E naquele fogo do primeiro amor, eu fui conversar com ele. Ele tá assim: ah, todo mundo é filho de Deus. Eu não. Todo mundo é criação de Deus ou criatura de Deus. Filho de Deus, eu fui explicar isso para ele, mas ele levou na brincadeira. E aí quase todo dia que eu ia para a igreja, eu passava em frente à mecânica, oficina que ele trabalhava. Quando eu ia cumprimentar ele, gritava de volta: e aí, criatura? E aí ele não esquecia dessa historinha, disso que eu ensinei para ele. Mas voltando aqui, então, nós falamos sobre a boa semente, está aqui no versículo também, de número 38. E o joio, Jesus explica aqui. O joio simboliza os filhos do maligno. Poderíamos colocar aqui ainda que o inimigo simboliza o diabo. Isso está no versículo. Deixa eu colocar aqui. O inimigo que semeou o diabo, versículo 39. E os ceifeiros são os anjos também, no versículo 39. Os ceifeiros são os anjos. Perfeito. Aqui, olha só, o que acontecerá no juízo final? Olha que interessante. No versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade. Olha só que interessante isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar no versículo 41 é, já que o tópico é o que acontecerá no juízo final, olha só, no juízo final, Jesus mandará seus anjos ajuntar todos os ímpios, vamos colocar assim, e lançá-lo, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar a nossa Bíblia para ficar mais fácil. Os anjos vão ajuntar todos os ímpios e os lançar. Aqui na nossa tradução tá fornalha, os lançar nas chamas do inferno. Aqui no versículo, melhor dizendo, no nosso subtópico, antes de nós avançarmos para o versículo 43, onde ele fala sobre os justos, nós temos que explicar mais coisas. Esses ímpios, ou os que praticam a iniquidade, deixa eu colocar isso aqui para preencher o nosso esboço. Quem pratica a iniquidade é todo aquele que não entregou sua vida para Jesus. Lembrando que isso aqui, você que está me assistindo, não é um estudo teológico, um tratado teológico, é um esboço. Então, eu não vou aqui colocar todas as definições, a explicação em formato de texto. Isso aqui está no formato de tópicos e subtópicos. Como assim? Se eu for fazer essa pregação, eu vou começar a explicar o juízo final. Eu vou ler ou citar o versículo 41 e 42.
E aí eu tenho que trabalhar essa iniquidade. Eu vou mostrar para a igreja que quem pratica iniquidade, quem é o joio, são as pessoas que estão nesse mundo, que vão ouvir a pregação do evangelho, mas não vão ser alcançadas por Cristo. E aí não vou nem entrar no mérito da doutrina, se vai ser, se não vai escolher a Cristo, não vai ser alcançado por Cristo, não quero entrar nesse mérito. Mas eu vou explicar à igreja, quem pratica a iniquidade é todo aquele que não entregou a vida para Cristo. Por quê? Porque antes de Jesus, todos nós estamos no pecado, é o sangue dele que nos lava e que nos purifica. Então, esse joio é todo aquele que não está ainda na presença de Deus, é isso que eu vou explicar aqui. Agora, no versículo 43, olha só, Jesus fala que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, o que vai acontecer com os justos? Os justos permanecerão no reino de Deus. Então, aqui nós vamos falar sobre a salvação. E aí nós vamos trabalhar. Justo, qual que é o significado de justo? Já que a gente está na exposição. Justo é todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Então, essa seria a primeira parte dessa pregação. Seria trabalhado todas essas coisas. E aí eu venho para a segunda parte, que é a parte das aplicações. O que eu vou pegar agora, que eu sei que o joio representa aquela pessoa que entregou a vida para Jesus, aquela pessoa que muitas vezes está aqui nesse mundo, talvez até dentro da igreja, mas ainda não se entregou verdadeiramente para Deus. O que eu tenho a dizer para essas pessoas e o que eu tenho a dizer para aquela que já se entregou a Jesus? Essas são as aplicações. Então, número 1, se você... Quem conhece minha metodologia, meus cursos, minha comunidade, sabe que esse se é um tipo de aplicação que você pode fazer e nesse esboço nós vamos usar muito. Olha, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça isso hoje. Vou colocar dessa maneira. Então, essa é a minha primeira aplicação. Eu tenho mais coisas para falar dentro disso aqui? Tenho que ter. Eu não posso passar por uma segunda, ou até mesmo, provavelmente não vai ser o caso, mas uma terceira aplicação, sem, obviamente, trabalhar, desenvolver essa parte. Quando eu faço essa estrutura de esboço, essa parte aqui da aplicação também é o corpo da pregação, só que separado da exposição do texto. Então agora, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, faça isso hoje. Melhor dizendo, eu vou colocar essa frase como um dos subtópicos dessa primeira parte aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, olha só. Se você ainda não entregou sua vida para Cristo, você ainda é joio nesse mundo. Então eu posso fazer essa aplicação, lembrando que nós não estamos entrando em questão doutrinária. Quem tem a visão, uma visão mais calvinista, vai dizer, não, joio é joio, trigo é trigo. Tem o trigo que ainda não foi alcançado por Jesus e vai ser, e tem aquele trigo que já está na presença de Deus. Não quero entrar nesse mérito. O que eu quero mostrar para você essa é uma possível aplicação que você pode fazer. Se você não entregou a vida para Cristo, você ainda é como joio nesse mundo. Você ainda é ímpio. E aí eu quero colocar mais uma explicação aqui, olha só. Toda a humanidade é pecadora. E vou colocar uma ilustração. Exemplo, mentira.
Essa ilustração eu gosto muito de fazer, que é aquele momento que eu pergunto se a pessoa já mentiu. Eu posso até, inclusive, usar um recurso da pregação, mandar as pessoas levantarem as mãos, e caso elas não tenham, elas não levantem as mãos, alguém não levante, eu ainda posso brincar que quem não levantou a mão está contando pelo menos a primeira mentira. Então, eu vou colocar essa ilustração e essas duas aplicações. Depois de falar isso, que se você não entregou a vida, sua vida para Jesus, você ainda é joio, eu vou explicar que toda a humanidade está em pecado. Que não tem uma pessoa nesse mundo que não contou pelo menos uma mentira, e isso já faz dessa pessoa que contou uma, duas, três mentiras um mentiroso. E aí eu posso citar que a Bíblia diz que o mentiroso não herdará o reino dos céus. Posso até, inclusive, colocar essa referência aqui, ó, o mentiroso não herdará o reino dos céus. Se eu não me engano, depois eu vou conferir aqui a referência, Apocalipse 21, versículo 8. É uma daquelas listinhas de pessoas que não irão para o céu. E aí, na parte 2 eu vou falar com os justos. Então, olha só, se você entregou a sua vida a Jesus, você é trigo nesse mundo. E aí, o que eu posso colocar aqui como parte dessa aplicação? Eu posso, por exemplo, explicar o processo de salvação. A salvação ocorre quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus. Posso colocar ainda um segundo passo da salvação, é a confissão pública de sua fé no batismo. E aí eu posso terminar. Se você já entregou sua vida a Jesus e passou pelas águas, caminhe diariamente com Deus nessa vida. Ou ainda, caminhe diariamente com Deus e a sua família nessa vida. Posso colocar algo assim. Note que o meu esboço, ele já tem o desenvolvimento. Eu vou colocar de negrito aqui para ficar mais bonito. Olha, nossa exposição, as divisões principais da nossa exposição e as subdivisões vai ficar sem negrito. A aplicação, as duas principais divisões, os dois principais pontos, tópicos, como você queira chamar, da nossa aplicação. O que eu preciso agora? Eu só preciso fazer uma pequena introdução e uma pequena conclusão. Eu vou fazer a mais fácil de todas, que é aquele resuminho do que nós vamos falar. Então, olha só, hoje falaremos a respeito do juízo final. Você verá se está preparado para ele ou não. Veremos dois tipos de pessoas.
Teremos dois tipos de pessoas e você verá em qual você se encaixa. Isso aqui, para você que talvez nunca teve contato, não sabe o que é a introdução, é um pequeno texto. Você pode fazer em formato de texto, já que vai ser pouquíssimas linhas, para você lembrar o que você vai falar na sua introdução. Aqui, como eu falei para você, é um pequeno resuminho do que está por vir no desenvolvimento da pregação do esboço. Então, você pode fazer um esboço dessa maneira. E a conclusão é a mesma coisa. Então, agora que você ouviu tudo isso, leve essa palavra com você. Nós vamos agora fazer uma reformulação das duas aplicações. Olha só. Entregue sua vida a Jesus se você ainda não entregou. E persevere em seguir a Ele todos os dias da sua vida. E assim nós terminamos aqui o nosso esboço, o nosso robusto material. E eu quero saber de você que assistiu a essa primeira série de vídeos, o que você achou, o que você achou da experiência de ver uma mensagem expositiva feita em cima de uma parábola aqui na tela desse tablet que eu estou gravando esses vídeos. Eu quero saber a sua opinião, seu feedback, coloque aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos compartilhar esses vídeos, compartilha com os obreiros, diáconos da sua igreja, pessoas que fazem a obra, que servem na igreja e que precisam aprender a pregar e a pregar com excelência. Um forte abraço e vejo você nos próximos vídeos.